Senhoras e senhores, sejam bem-vindos demais ao nosso Evangelho no Lar. Hoje a gente vai falar sobre o caso do menino Henry antes de fazer o Evangelho. Mas já não se esquece de deixar o seu like. Olha quem está aqui me cutucando. Adivinha quem está aqui me cutucando? Adivinha quem é? O popular umbrauzinho, que chama Johnny The Bruce, mas tem gente que chama ele de Tony Tornado. Porque vocês sabem que eu tenho uma equipe, né, que me ajuda a cuidar de muitas coisas e cada um chama ele de uma coisa. Mas tudo bem. O cachorro que não dá sossego pra nada. Você vai andando, o cachorro vai atrás de você te mordendo. Ele tá com essa carinha esquisita, que faz parte dessa época da vida. A gente vai tosar ele, vai ficar bem bonitinho. Bom, o negócio é o seguinte, então, né? Já se inscreve aí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal e faz o Evangelho, se inscreva. Deixa o seu like. Não esquece de deixar o like, que é importantíssimo para o YouTube divulgar o trabalho. E deixe o seu comentário se você é realmente um humano raiz, da mesma forma que eu sou, e que o umbrauzinho é um cão raiz. Bom, o Evangelho hoje vai falar sobre... esqueci o título, mas ele fala... É escândalo, motivos de escândalos, cortais antes de entrar na vida, né? Aquilo que não deve ser entrado na vida, você deve cortar fora. É isso que ele fala. Que cada evangelho tem uma tradução, né? Então os títulos às vezes são diferentes, mas esse é o significado. E, falando antes do menino Henry, né? O que acontece nesses casos? Por que a gente vê uma morte tão triste, etc. Fica claro, e a gente vai falar sobre isso também no Evangelho, mas fica claro que havia uma inimizade aí muito grande entre essas pessoas, né? Com certeza, o covarde lá que foi lá e bateu no menino e que matou ele, que agrediu ele, com certeza é um inimigo do passado, né? Porque por mais louco que o cara seria, ele não estava ali calculando as consequências do ato dele. Ele estava tão desequilibrado e ele é tão animal, no sentido assim, tão violento, ele vive tão irracionalmente que ele não calculou que ele, obviamente, ia machucar o menino, ia matar o menino, ia ser preso, ia acabar com a vida dele. Sem falar da parte, obviamente, do dó, da compaixão que ele deveria ter por uma criança. Óbvio, a gente já está falando, esquecendo isso, que isso nem precisa a gente falar, nem comentar. Você verificar que ele é um cara totalmente desequilibrado, isso é óbvio, né? Mas além disso tudo, a raiva era tão grande por conta dos desencontros do passado, que ele considerou que ele deveria, assim, né, nem considerou, nem pensa, né? Porque um cara desse é burro, não pensa, ele simplesmente foi lá e agrediu o menino. Então assim, você percebe que a mãe também foi conivente com a situação. Eu não sei muito bem a história, mas eu vi por cima o que vocês pediram. E a mãe foi conivente, até a babá acabou ficando quieta. Então você percebe que esse é um típico... É uma típica história que vem do passado se arrastando, onde a mãe também tem uma certa ligação com a criança, provavelmente não muito boa, né? E qual é a melhor forma de você fazer duas pessoas se aceitarem, duas pessoas conviverem entre elas? Utilizando o instinto da mãe. Quando falam que o amor de mãe nada mais é do que um instinto que está dentro do nosso DNA, que faz com que a gente faça o possível para que os filhotes da nossa espécie prosperem e façam com que a gente viva, com que a espécie prospere. Isso é o amor de mãe, né? Aquelas espécies que não tinham esse amor de mãe no seu DNA, elas foram extintas porque elas não se preocuparam com os filhotes. Então nós somos aqueles que se preocuparam com os filhotes. É por isso que você vê, por exemplo, uma nenê, a primeira coisa que você se preocupa é com a segurança dela. Se ela tá com frio, com fome, se ela tá na rua, não tá, né? Por quê? Porque é nosso instinto esse. Toda vez que a gente vê um animal da nossa espécie pequeno, a gente vai pensar, precisa ver se ela tá bem protegida. E é verdade, esse é o nosso instinto, esse é o amor de mãe. Então vocês percebem que, por exemplo, muitos bichos, eles ficam extremamente agressivos quando eles têm filhotes perto dele, né? Isso é por quê? Porque eles têm esse instinto de proteção para que a espécie deles prospere, né? Então, obviamente que se a mãe vem com o filho, é porque ela realmente tem que se ajustar com ele. Se for um caso desse no passado, uma guerra do passado. E você percebe que mesmo assim, ela por maldade deixou várias coisas acontecerem. E ainda protegeu o marido, tirou foto, o namorado, né? Tirou foto na delegacia. Então dava pra ver que a pessoa, além de ser má, muito má, não estava preocupada com isso. Então com certeza ela também é uma inimiga do passado do menino. E aí a gente também, é interessante a gente vale a gente citar isso, que
o que o menino estava tendo também é uma expiação, né? Se não fosse para ele morrer, ele não teria morrido. Se não fosse para ele morrer, isso não teria acontecido. Mas isso não quer dizer que aqueles que causaram a expiação não vão pagar por isso. Vamos lembrar que Jesus mesmo fala que Judas, quando ele fala assim, que o Filho do Homem tinha que padecer dessa forma. Mas ai por aquele que vai fazer isso acontecer. Ou seja, Jesus tinha que desencarnar porque estava na programação. Mas ai daquele que fizer com que ele desencarne, entendeu? Não é porque ele tinha que desencarnar que agora Judas não tinha ficado com a expiação e teria de pagar por isso, por ter passado Jesus para trás, né? Então vamos ao nosso evangelho. Você pegou seu copo de água, já colocou aí seu copo, sua jarra, sua garrafa, né? Vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos demais por esse estudo que será realizado hoje. Pedimos para que o Senhor abençoe a todos e que assim seja. Se você quiser ler o texto está aí embaixo. Eu não vou ler porque tem gente que prefere que não leia, né? Bom, quando a gente fala, quando Jesus tem essas frases de que a gente deve cortar aquilo que é motivo de nosso escândalo, deve ser cortado e ser jogado fora, antes mesmo de ter entrado na vida. Tem uma parte que ele fala isso. O que quer dizer aquilo? Nessas encarnações, quando nós temos um problema, um defeito muito grande, antes de reencarnar, a gente pode se preparar de uma forma para que a gente não se repita pelos erros. Então, por exemplo, uma pessoa que rouba muito, rouba fisicamente, pode optar por vir cega. Para quê? Porque dessa forma ela não vai conseguir fazer os roubos que ela fazia antes. No caso do André Luiz, tem um livro lá, Os Mensageiros, que a moça, ela opta por reencarnar com um problema na perna. Aí quando ele pergunta por que você reencarnou com esse problema na perna, o que ela alega, por que você vai reencarnar, ela alega o seguinte: eu não tenho nenhuma expiação, mas é o que vai me lembrar que eu devo deixar a vaidade de lado. Porque ela tem medo de reencarnar normal, sem nenhum problema, e deixar com que a vaidade a domine, porque isso já aconteceu em outras encarnações. Então a gente pega, por exemplo, aquele caso daquele menino que se suicidava sempre e ele reencarnou sem os braços, sem as pernas, que aí ele não conseguiria fazer isso, ele teria que passar por uma encarnação sem se suicidar, né? Então, o que ele fala ali é que às vezes é interessante, por exemplo, no caso desse covarde, desse vereador aí, você percebe, ele tinha uma certa inteligência, um certo grau de inteligência, senão não teria chegado ao vereador, né? Então ele tinha uma consciência. Não dá para dizer que ele tinha um nível evolutivo, porque tem nível evolutivo não faz esse tipo de coisa, óbvio, é óbvio. Mas inteligência intelectual, fisicamente, pode ser que ele tivesse. E às vezes é melhor que a gente reencarne com menos inteligência, a gente reencarne menos bonito, a gente reencarne com algum problema físico, a gente reencarne com alguma doença que nos impossibilite de algo, não por expiação, mas sim para evitar que nós passemos por problemas que poderiam atrapalhar mais a gente, né? Aí vem aquela história da loteria. Pô, todo mundo gostaria de ganhar na loteria, mas com certeza a esmagadora maioria faria mau uso disso. Então o anjo da guarda não quer que o seu assistido ganhe na loteria, porque sabe que se ele ganhar, o que ele vai fazer? Ele vai gastar o dinheiro com bebida, com comida, quer dizer, com comida não tem problema, né? Mas com sexo, com bebida, com coisas erradas, normalmente, ou vai enaltecer o seu orgulho, ou vai começar a se achar superior às pessoas, porque você quer conhecer bem uma pessoa, dá dinheiro para ela. Dá dinheiro e poder, aí você vai conhecer mesmo a pessoa, e é verdade. Então, às vezes é melhor que a gente se prive de algumas coisas, não que você deva buscar se privar. Se você pode ganhar um salário maior, você tem sim que ganhar. Mas às vezes é melhor você não se preocupar tanto com isso do que chegar nesse estágio e aí fazer um mau uso, né? Então, a gente pega também como exemplo o Chico Xavier. Vocês acham que quem é mais inteligente, Chico Xavier ou Einstein? Eu garanto a vocês que é Chico Xavier. Eu não tenho dúvida. Porém, se vocês imaginarem, sem a parte do espírito, só o corpo físico, você vai ver que Einstein veio preparado para desenvolver um trabalho especial dentro do corpo físico, né, voltado para suas ideias avançadas no tempo, porque até hoje os cientistas estão descobrindo e confirmando coisas que ele disse. Recentemente teve uma. Mas você fala, putz, o cara é demais. Só que o espírito de Chico Xavier continha muito mais inteligência, porque o grau evolutivo que ele está, ele já passou por essas encarnações do inteligente, etc. Mas ele reencarna com uma limitação, porque se ele reencarna super inteligente, nas primeiras dificuldades que ele queria ter, ele começava a mudar o seu caminho. Então ele não passaria pelos problemas que ele passou com a mãe, depois com a madrasta, depois não sei o quê. Porque se ele fosse super inteligente, ele poderia dar uma voltinha aqui, voltinha ali e mudar a situação.
Então, o resumo desse evangelho, o resumo do que a gente aprendeu hoje, né, pensando nesse assassinato terrível que foi feito, é que na realidade às vezes é melhor a gente reencarnar com menos recursos do que a gente tem disponível para não se embananar e cometer erros, né? E então é interessante também a gente pensar que o momento da gente viver é agora. Então todos nós estamos na Terra encarnados, vocês encarnados, eu sei porque muitos desencarnados assistem no ponto espiritual esse meu vídeo também, mas aqueles que estão para reencarnar, os encarnados, estamos vivendo nosso melhor momento, que é toda hora nosso melhor momento. Por quê? Estamos prestes a vivenciar ou estamos vivenciando uma experiência, e essa experiência tem como ponto forte a nossa evolução. Não tem como ponto forte o andar de barco, ou ficar ricão, ou, sei lá, pegar mulher, qualquer coisa dessas coisas. Não. O ponto forte, sim, a nossa evolução, a nossa felicidade verdadeira, o nosso desenvolvimento como ser humano espiritualizado que somos. Espera só um segundo. Ei, sai daí, ô cabeção. Meu cachorro tá comendo minhas pedras. Bom, tá acabando o evangelho aqui. Olhem que bonito isso aí. Minha coleção de pedras bonita, né? Espero que esteja mostrando. O cachorro tá lá atrás da cortina comendo uma pedrinha, velho. Não é possível. Eu falo pra vocês, não dá pra deixar 3 minutos esse cachorro solto. Então, assim, o que é válido pra mim e pra você, pra nós espíritos, é a nossa evolução. É a nossa... Peraí, pessoal, eu vou ter que pegar ele. Vai saber, daqui a pouco o moleque... Você tá fazendo isso, um tchombo? É no lugar não. Vai comer pedra na casa da sua avó, aquela cadela. Brincadeira, tá, pessoal? Tem gente que não gosta que eu faço, mas é só de brincadeira. Então, aproveite a oportunidade que você e eu e nós estamos tendo para trabalhar a sua evolução. Dá um tempo naquele Netflix que não traz nada para você de benefícios, assim, além de uma diversão. Tudo bem, você assiste lá 2 horas de Netflix, fala, pô, vamos dedicar meia hora por dia ao Espiritismo, 1 hora por dia. Aí você assiste um vídeo do Eduardo Sabag, lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e compartilha 2, 3 vídeos ali para as pessoas. Faça isso, que eu garanto que sua vida vai ser muito melhor, sua encarnação vai ser muito mais bem aproveitada. Quando eu reencontrei meu pai recentemente, ele foi me visitar, veio me visitar na Terra. Sabe o que ele falou para mim? A primeira coisa, ele falou assim, você estava certo. Se eu tivesse certeza que você estava tão certo assim, eu tinha melhorado bem antes de vir para cá. Ele realmente fez a reforma íntima, melhorou muito, se espiritualizou pra caramba antes de desencarnar. Mas ele falou assim, eu não imaginava que tudo que você falava era desse jeito. Foi a primeira coisa que ele falou para mim. Então, pessoal, acreditem, eu sei o que eu tô falando, tá? Vai fundo, busca a espiritualidade, busca a melhoria interior, que a sua vida vai se tornar melhor. Então vamos encerrar nosso evangelho, né? Agradecemos pela oportunidade desse estudo e pedimos para que o Senhor Jesus Cristo, com os nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, façam com que isso seja lembrado o tempo inteiro na nossa vida física, para que nós não nos esquecemos de trilhar o caminho do bem. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.